A palavra do Senhor nesta noite está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, que fala sobre o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Observe que aqui a própria palavra de Deus mostra, o próprio Deus mostrando para o profeta, sabe, a forma de se ouvir a palavra dele. Tem muitas pessoas que ela acha que para ouvir a Deus é de qualquer jeito. Não, aqui está o segredo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Então, para a pessoa que ela quer ouvir a voz de Deus, é preciso ter uma disposição, é preciso ela ter uma disposição, se dispor para descer. E aqui começa todo o problema, porque as pessoas, elas não têm disposição para descer. O ser humano, geralmente, ele só tem disposição para subir, ele só tem disposição para ser abençoado, ele só tem disposição para ser exaltado, ele só tem disposição para isso. E muitas das vezes com Deus tem que haver a necessidade da pessoa se dispor a descer, ser humilde. Você já viu alguém dizendo assim: baixa a tua bola? Tem que, quando está muito, desce um pouquinho, desce mais um patamar, desce do teu pedestal. E é isso que muitas das vezes falta, porque quando a pessoa ela se esvazia, é que Deus vai enchê-la. Quando ela se humilha, é que Deus vai exaltá-la. Quando ela se quebra como se fosse um vaso, é que Deus constrói ela permite que Deus possa construí-la, restaurá-la. Então o próprio Deus falou: dispõe-te, desce à casa do oleiro. Por que descer à casa do oleiro? Porque lá ouvirás as minhas palavras. Então, para que descer à casa do oleiro? Quem está lá? O oleiro está lá. Fazer o que? Ouvir as palavras do oleiro. E diz o texto sagrado que ele desceu à casa do oleiro. E quando ele desceu até a casa do oleiro, diz o texto sagrado no versículo 3: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Quer dizer, o oleiro é Deus, o vaso aqui representa nós. E como é que o oleiro, ou seja, Deus estava entregue a sua obra? Isso aqui mostra, meus irmãos, que Deus já se entregou por nós, porque Jesus, o Deus Filho, se entregou. Em João capítulo 3, versículo 16, mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus já se entregou, Deus se entregou. E aqui mostra que o oleiro estava entregue à sua obra. E o problema muitas das vezes é que mesmo o oleiro entregue à sua obra, a sua obra muitas das vezes não está entregue ao oleiro. Muitas das vezes, mesmo Cristo tendo se entregado por nós para nos moldarmos, para nos transformarmos, para fazer da nossa vida um vaso novo, o problema é que muitas pessoas, como esse vaso, não se entregaram ainda. E muitos, pelo fato de não se entregar, o problema é que acabam, infelizmente, sofrendo, porque diz o texto sagrado que o vaso que estava na mão do oleiro, no verso 4, se estragou. Mas se o oleiro é Deus, as mãos de Deus é perfeita. Por que que o vaso se estragou nas mãos do oleiro, já que o oleiro é Deus e as mãos de Deus é perfeita? Porque o problema é que o vaso não se entregou. O problema é que a pessoa não se entrega. E mesmo dizendo: estou da igreja, estou na presença de Deus, sou crente, mas muitas das vezes não está entregue na mão de Deus, não entregou a vida a Jesus. E aí o que acontece? Se estraga, aí se quebra, vê um deserto, se quebra, vê uma tentação, se quebra, vê um problema, se estraga. Tem muita gente se estragando.
Agora o melhor aqui é que diz que mesmo o vaso se estragando, Deus não rejeitou aquela massa, aquele barro, mas Ele pegou aquele barro e começou a fazer um novo vaso. Geralmente quando um plano, uma pessoa se quebra, se estraga, erra, tem muita gente que julga, que condena ela. Eu sabia que aquilo ali não ia ter futuro, eu sabia que ela ia se quebrar, eu sabia que ela ia se perder. É desse jeito, mas Deus não é assim. O ser humano muitas das vezes toma o lugar de juiz e começa a julgar a pessoa, mas Deus não é assim. O vaso se estragou, Ele começou a fazer um outro vaso daquele barro. Ele não deixou de lado, Ele não disse acabou, não tem mais jeito. Não, Ele começou a trabalhar num novo vaso. E Ele disse: assim sois vós em minhas mãos. Quer dizer, assim que uma pessoa nas mãos de Deus, se ela permitir Deus trabalhar, Deus moldá-la, ainda que algo se perdeu na tua vida, um projeto não deu certo, um sonho se perdeu, Deus é poderoso para fazer desse sonho que se perdeu um sonho de vitória, desse projeto, de algo na tua vida que não deu certo, algo que vai se tornar uma bênção. Agora é preciso você permitir que isso aconteça, que se você não permitir, não tem como. A própria palavra de Deus diz em Salmos 103, lá no versículo 14, que Deus sabe da nossa fragilidade, que nós temos uma estrutura fraca, nós somos como pó. Ele conhece a nossa estrutura, por isso Ele está sempre disposto a construir os teus sonhos. A própria palavra de Deus em Timóteo capítulo 2, versículo 21, diz: se aquele que a si mesmo se purificar dos seus erros, ou seja, se arrepender dos seus pecados, essa pessoa vai se tornar um vaso de honra, útil nas mãos do seu possuidor, sabe, preparado para toda boa obra. Se você permitir, Deus quer fazer de você um vaso de honra. Você que se perdeu, você que errou, você que representa aquele vaso que se estragou na mão do olheiro, Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para fazer de você um vaso novo. Deus é poderoso para fazer aquilo que se perdeu, olha, se transformar em uma nova história, ser transformado em uma nova vida. Toma posse dessa palavra. Eu tenho certeza, se você deixar o oleiro trabalhar na tua vida, se você se colocar como um vaso nas mãos dele, Deus vai fazer de você um vaso novo, um vaso de honra.